amado mestre teve na nossa terra, nos trazendo aí esses belos ensinamentos, esses belos exemplos. Essa curta trajetória também teve um envolvimento de seres importantes que contribuíram para que a chegada desse mestre, a chegada desse amor na Terra, fosse possível para que chegasse até nós, seres humanos, o ensinamento de amor, de paz. Né? E eu não consigo dizer que isso é uma história, isso é uma realidade. Né? Cristo é uma realidade de nossas vidas que nos traz, assim, aquele aconchego quando nós precisamos, que nos traz, assim, esperança de dias melhores, até mesmo de nos tornar melhores a cada dia. Eu tenho certeza que nós já estamos melhorando muito no nosso dia a dia e também a convivência com o nosso próximo. Então nós temos que buscar cada dia mais trazer Cristo para dentro de nossos lares, nossos corações, buscar exemplos de pessoas que rodearam Cristo, que fizeram que tudo fosse possível para que o nosso amado Mestre estivesse no nosso meio, trazendo essa mensagem de paz e de amor que tanto nos tem feito crescer como seres humanos. É claro que nós somos ainda falhos, né, bastante falhos, mas estamos procurando, assim, acertar cada vez mais, buscar um entendimento melhor das coisas de Deus, de Cristo. E nessa trajetória de Cristo aí na Terra, que foi uma trajetória curta, uma trajetória, assim, uma trajetória, assim, muito bonita, mas também muito sofrida. Uma trajetória que marcou toda a humanidade, né? E, juntamente com a doutrina espírita, nós estamos tendo um conhecimento melhor de como foi feito esse processo todo, como foi planejado no plano maior, para que nós recebêssemos em carne o amor. Né? E hoje eu escolhi um tema, assim, para a gente bater um papo sobre alguns personagens que estiveram envolvidos com Cristo um pouquinho antes do Cristo nascer na Terra e um pouquinho depois. Né? Eu escolhi três Marias, hoje já vamos falar das Marias de Jesus. Foram personagens importantíssimas, né, para que fosse feito todo esse trabalho, toda essa preparação para que viesse para nós esses ensinamentos que perduram aí por mais de 2000 anos. Então, houve ali uma preparação muito grande, desde tempos remotos, há milhares de anos atrás, por todos os profetas que tinham o dom de conversar com anjos, com Deus, anjos assim, espíritos superiores, né? Espíritos de luz que já estavam preparando ali a chegada, né, do nosso grande mestre, que era um terreno que havia de ser preparado para que não houvesse ali nenhuma mácula naquele ser angelical que vinha trazer para a gente essa mensagem. O profeta Isaías, que viveu mais ou menos entre 800 e 700 anos antes de Cristo, né, nas suas pregações, e é importante a gente dizer que o próprio Isaías escreveu o seu livro. Né? Ele próprio fez o seu livro durante a sua vida, então ele já trazia um anúncio Travou? Ou foi só o meu? Ele caiu ou travou. Mas vamos ficar aqui aguardando que ele retorne. Merci, daí? Mercinho.
enquanto o Merci não vem, não volta, vamos falar da doutrina espírita, né, gente? Nós estamos aqui. Quando ele chegar, ele assume o microfone. Nós sabemos que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E sabemos também que essa doutrina foi encomendada, prometida por Jesus. Ele disse lá em João que iria, mas quando Merci voltou? Merci voltou? Opa! Você não mexer, não. Não. Opa, estou voltando. Ok, meu amigo, pode subir então. Deu certinho? Tá todo mundo vendo aí, tranquilo? Ok, pode subir. Vou procurar uma posição melhor aqui, né? Todo mundo tranquilo agora? Então, voltando lá, né? Isaías, que teve Oi? Oi? Ok, mas sim, estamos ouvindo. Beleza. Tá dando certo? Tá, pode dar continuidade. Então vamos, então. O profeta Isaías, então, que viveu mais ou menos 700, 800 anos antes de Cristo, ele já previa, então, ali, que os céus mandariam um sinal e que uma jovem traria ao mundo o Filho de Deus. E que ele teria o nome de Emmanuel, que nós sabemos que significa Deus conosco. Já um pouquinho mais na frente também, Mateus já falava um pouco sobre isso, cita isso no seu evangelho, só que ele cita uma virgem, né? Então a gente vê assim que tem um pouquinho de diferença na tradução, que quando Isaías nos fala que uma jovem, ali houve um problema de tradução. Almar, do grego, seria uma jovem, né? E já Petular, já na transcrição do hebraico e também para o latim, seria uma virgem. Mas, visto que naqueles tempos, uma jovem, né, que seria 12 anos, 14 anos, aquela postura que existia naquela época de moças serem virgens até o casamento, então está tudo mais ou menos batendo no que Mateus falou e no que Isaías traria para a gente, nos anunciando que uma jovem daria luz ao Filho de Deus e teria o nome de Emmanuel. Então começa ali todo um trabalho espiritual na preparação, já anunciando para todos os povos daquela região a chegada do Salvador, que seria aquele homem que iria mudar toda uma humanidade. Seria a ascensão de alguns e alguns iriam cair com a chegada de Jesus Cristo. Então, mais ou menos por volta de 80 anos antes do nascimento de Cristo, existia um casal chamado Joaquim e Ana, que seriam os pais biológicos de Maria, já uma preparação. Mas alguns historiadores contam que Joaquim e Ana vieram ter Maria 60 anos após o matrimônio, porque ambos eram estéreis. Mas isso aí não é o que importa nesse momento, o que nós estamos falando. O ponto de serem estéreis, isso aí nós temos que aprofundar mais, porque cada historiador nos coloca de uma forma. Mas o importante é que houve uma preparação e faz sentido porque foi dois seres preparados que manteram o matrimônio durante anos e anos, a fidelidade a Deus, a fidelidade às Escrituras de Deus, um com o outro, compromisso um com o outro, mantendo a linha de família, para que recebesse, então, Maria, que seria a mãe de Cristo, a mãe de Jesus. Então vem ao mundo Maria, que teve por
responsáveis, Joaquim e Ana, que foram encarregados de fazer com que a educação de Maria a prepararia para que recebesse nesse mundo o Filho do Pai Eterno, o Filho do amor, Jesus Cristo. Então, Joaquim e Ana, recebendo essa responsabilidade dos céus, tinham, por incumbência, levar sempre Maria para o templo, para já começar a ser preparada para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? A gente pensa que para receber um ser imaculado, teria que ser também um ser imaculado. E Maria já era preparada naquela época para receber o Filho do Pai, o Filho do Senhor, o Filho do Altíssimo. Então, a convivência de Maria com as pessoas daquela época era uma convivência normal, uma convivência comum. Ela não tinha nenhuma especialidade naquilo, mas tinha um certo conhecimento daquilo que aconteceria em sua vida. E Maria, então, aceita os ensinamentos que lhe eram dados através do templo. E seguiu, então, Joaquim e Ana, levando Maria para que pudesse, já então, crescer nos ensinamentos do Cristo, evitar máculas. É claro que não só Joaquim e Ana fizeram parte dessa educação de Maria. Temos certeza absoluta pelo que nós conhecemos, dos desígnios de Deus, pelo que nós conhecemos aí, do que nos foi preparado, do que nos foi mostrado, que um grupo de seres de luz também estavam ali naquela família, dando o suporte que Joaquim e Ana precisavam, para que nenhuma mácula pudesse, então, ser chegada até Maria. E Maria, então, já sendo o Espírito já preparado para receber o Filho do Altíssimo, segue uma vida com dignidade, uma vida reta, e acreditam-se que Maria teve a concepção de Cristo por volta entre os 12 aos 16 anos, muito jovem, já lá naquilo que o profeta Isaías vinha nos dizer. E Maria, então, em um dia, na sua meditação em casa, uma pessoa de postura, recebe, então, a visita de um anjo do Senhor, que lhe dá, então, o anúncio daquela missão que ela teria, que era trazer o Filho de Deus para o mundo, era trazer a luz para o mundo. Mas Maria já responde para aquele anjo do Senhor que estava ali, mas eu ainda não conheci nenhum homem. Aquele próprio ser angelical que ali estava, para Maria, não se preocupe, esse é filho do Altíssimo. E Maria, de pronto, responde: que seja feita a vontade do Senhor. Então, Maria, aceitando então os desígnios de Deus, começa então a ter aqueles problemas que seria uma jovem, ainda não casada, estar grávida. José, então, quando fica sabendo da gravidez de Maria, que ainda não estavam casados, decide, então, abandonar Maria. Por quê? Naquela época, só ele tinha o direito de não reconhecer e de castigar, porque nós sabemos todos que o castigo daquela época era o apedrejamento. José, então, por amar muito Maria, resolve, então, abandonar Maria em silêncio para que nada
pudesse acontecer a Maria. Então, Maria aceita o nosso Criador a missão e, num determinado momento, José é avisado pelo sonho, que era um filho do Altíssimo, que não deveria se preocupar. José, então, volta, procura Maria, ali, então, assume a paternidade daquela criança e começa, então, a cuidar de Maria. Nesse meio, a nossa personagem, então, começa a sofrer retaliações. Chegaram a dizer que era filho de um romance que ela teve com um romano. E Maria, sofrendo por tudo isso, Maria não teve, assim, mais paz devido às coisas que falavam dela. Mas seguiu na sua missão, juntamente com José, e toda aquela trajetória, esse ser maravilhoso, esse ser imaculado, que foi Maria, toda aquela trajetória, nós conhecemos da história de Jesus e Maria, juntamente com José, não foi uma trajetória fácil. Foi uma trajetória de sofrimento, uma trajetória de preocupações, de perseguições, mas Maria firmava no propósito juntamente com José. Então, vem ao mundo, então, o nosso Salvador, nascido numa manjedoura, na humildade. José, então, junto com Maria, pega a educação desse ser, da mesma forma que Joaquim e Ana educavam Maria, não deixavam que Maria se tornasse um ser com mácula, da mesma forma, Maria e José teriam, então, que trabalhar Jesus Cristo, levando na sinagoga, educando, na convivência, na humildade, que também ali estariam os anjos do Senhor, ajudando naquela jornada, para que fossem levados, então, aquela missão até onde teria que chegar. Então, Maria cresce juntamente com aquela criança do lado espiritual, cada dia melhor, cada dia mais responsável com a sua missão, levando, então, Jesus a uma infância esplendorosa, uma infância de humildade, uma infância de paz, uma infância de amor. Jesus já cresceu, então, através do amor de José, do amor de Maria, o educando, já sabendo da missão, o educando para que já absolvesse as coisas do eterno, a coisa do paz. Então, segue adiante, então, a missão de José e Maria, principalmente Maria, que foi um ser esplendoroso na educação do nosso mestre, na espiritualização do nosso mestre, que é reencarnado como ser humano, teria, então, sentimentos humanos. Então, Maria teria que trabalhar tudo aquilo que estava em volta para que a mácula não chegasse nesse ser angelical. Mas, praticamente, por um pouco mais dos 12 anos de idade de Jesus, José, então, por um súbito maior, é acometido pela morte. Então, Maria fica sozinha, junto com Jesus, naquela jornada que Deus lhe confiou. Maria, então, segue adiante aquela missão esplendorosa que todos nós sabemos que foi preparada para aquilo, e educa, então, o nosso angelical ser, conhecido por Jesus Cristo, e acompanha toda aquela trajetória. Maria sofre todos os sofrimentos que o filho sofre. Maria, um nome sublime. Maria, o nome que trouxe a luz ao mundo.
Maria, que segundo os historiadores, pode ser a origem de Miriam, do hebraico, que significa mulher que amou a todos, ou pode ser a tradução egípcia, Mihai, que também se diz uma mulher boa. Então, Maria segue a sua trajetória até que, naquele sofrimento, vê seu filho amado sofrer, ser escorraçado e ser morto numa cruz. Aquele sofrimento de mãe, aquele sofrimento de educadora, aquele sofrimento de uma missionária, não fez com que ela desistisse da missão que foi confiada. Maria, então, mesmo vendo seu filho na cruz, mesmo vendo aquele sofrimento, mesmo vendo aquela injustiça que fazia com seu filho, não saiu de momento nenhum de perto do seu filho, sempre lhe dando confiança, lhe dando a tranquilidade e lhe dando amor. Então, Maria, esse ser extraordinário, esse ser espetacular, que às vezes é confundida por alguns religiosos, é de muita importância para que hoje nós possamos crer que, de alguma forma, essa mulher grandiosa está com toda a sua força intercedendo também por nós. Junto com Jesus, que é o governador do mundo, que está trabalhando para que nós possamos melhorar cada dia mais. E Maria, então, aos pés da cruz, chorando pela morte de seu filho, mas sabendo que ali estava a promessa que o Pai Celestial nos tinha dado para trazer ao mundo essa paz, esse amor, esses ensinamentos que tanto nos tem nos edificado. Maria, então, com a missão que lhe foi confiada, e já ali, deixando seu filho na cruz, levando seu filho para o Gólgota, levando seu filho para aquele local que ninguém pensa em estar um dia, mas que todos estaremos. Jesus, então, é deixado no túmulo. Maria, então, sai acompanhada de João, que foi a missão que Jesus Cristo tinha lhe dado para que cuidasse de sua mãe. Acontece aquilo preparado, que o Cristo ressuscitaria no terceiro dia. E, novamente, mais uma Maria estava ali, junto daquele momento especial, em que o nosso Salvador, cumprindo a promessa dada pelos céus, ressuscitaria o terceiro dia. Maria de Magdala, que foi uma das principais seguidoras de Cristo, estava ali naquele momento de glória do nosso Senhor. A história de Maria de Magdala também é uma história espetacular. Maria de Magdala era herdeira de uma aldeia por nome de Magdala, todos nós sabemos, à beira do Mar da Galileia, que é o mesmo mar de Cafarnaum. Diziam Mar da Galileia, mas nós sabemos que era um mar de água doce e que os pais de Maria de Magdala tinham ali naquele local uma vila e que ali eles faziam a dissecação dos peixes para que vendesse para aldeias ao redor, até mesmo exportavam ali aquele produto que era o peixe dissecado, o peixe preparado para
que fosse então vendido. E a família de Maria de Magdala, Maria Madalena, tinha ali essas empresas naquela época que forneciam embarcações, compravam os peixes, então mantinha ali um movimento extraordinário naquela época, apesar de ser uma aldeia por um pouco mais de 400, 450 pessoas que moravam naquele local, ali gerava muito dinheiro. E Maria de Madalena, já casada, seu marido, que também era um mercador que vendia aquele produto que ali eram produzidos, o peixe dessecado, também o vinho, né, o azeite, mas o forte era a dissecação de peixe. Seu marido, então, retorna de uma viagem e espera que no retorno daquela viagem tivesse alguma novidade em seu lar. Ele queria que Maria lhe desse um filho, Maria Madalena. E ele, já sabendo que a lei daquela época lhe dava o direito, se a mulher não lhe dá um varão, ele teria o direito de mandar a mulher embora e ficar com todos os bens da família. Ele chega, então, já decidido já a deixar Maria Madalena, chama Madalena e diz que não a queria mais, porque ela não teria dado a ele um filho. E Maria Madalena, muito amando esse marido, esse esposo, diz para ele, não, mas me dá mais um prazo que eu vou te dar esse filho. Mas ele, já decidido por conhecer a lei que o protegia, então ele não mais quis ficar com Maria. Ele resolve, então, se divorciar de Maria e ficar com a parte, não, toda a riqueza de Maria, só deixando para ela uma pequena parte. Uma pequena parte que seria os aluguéis daqueles barcos, seria os aluguéis daquelas casas, daquelas lojas que estariam ali naquela região, que faziam todo aquele trabalho da preparação dos peixes para que fosse vendido. Maria, então, naquele momento de desespero, naquele sofrimento, vendo tudo desabar, insistindo, então, com o marido para que não a deixar. Naquele sofrimento, naquela angústia, o marido não tem piedade de Maria Madalena. Chama lá um escrivão daquela época, que faz as escrituras, passa para Maria, então, uma parte do seu patrimônio em outro lugar, mas que Maria Madalena continuaria recebendo aqueles aluguéis que ele só queria as terras. E nesse meio tempo, Maria Madalena prepara uma vingança contra o seu marido, porque ela não aceitava ter perdido tudo por uma coisa que não estava ao alcance dela. Ela queria dar o filho para o marido, mas não tinha condições. Nesse meio tempo, ela preparando uma vingança, Maria Madalena tem, então, um encontro com um romano. Esse romano estava de passagem nas terras de Maria, que já ia de encontro ao Rio Jordão, com a missão de resgatar João Batista, que já naquela época já pregava às margens do Rio Jordão. E Maria, então, sai com esse romano, e já para tentar fazer ciúmes aos seus ex-maridos, passa uma noite juntamente com esse romano, e quando o seu ex-marido chega em casa, encontra Maria, então, com esse romano. Então, ali já se torna desfeito, realmente, de fato, aquele casamento que perduraria por alguns anos. Maria, então, sai acompanhando esse romano até a sua missão, que era chegar até o Rio Jordão e arrebatar João Batista, porque Herodes já tinha conhecimento de que ele estava ali pregando, e Herodes tinha muito medo. E Maria Madalena, então, acompanha esse romano até as margens do Rio Jordão, onde lá encontra uma multidão juntamente com João Batista. Esse romano para e pergunta a Maria, você o conhece?
Maria responde: é um profeta. Esse romano, então, aproveitando que Maria conhecia, Maria Madalena conhecia João Batista, manda com que ela vai lá e pergunta realmente o que ele é, porque não confiou na conversa de Maria Madalena. Maria Madalena vai, conversa então com João Batista. João Batista explica a ela: eu sou aquele que vai abrir os caminhos para o nosso Senhor. Eu batizo com a água, ele batizará com fogo. Maria Madalena então volta, passa para aquele soldado romano naquela missão de capturar João Batista, transmite para ele que então era somente um profeta. Aí aquele romano já volta para Maria e diz: é um louco, é um anarquista. Ela volta, não, ele apenas vive aquilo que ele acredita. Então o romano, já apaixonado por Maria Madalena, decide então deixar João Batista em paz e seguir sua viagem e voltar para Roma. Chegando em Roma, levado alguns dias de viagem, por alguns dias ali conversando, em um determinado momento, Maria Madalena começa a passar mal. Esse romano que a teria apegado como esposa, chega perto dele e pergunta: estás passando mal? O que tens? Ela responde: estou grávida. E ele, de um súbito, começa então a maltratar Maria Madalena. Maria Madalena já começa mais uma etapa de sofrimento em sua vida. Ele começa a dizer que o filho não era dele, que era filho do ex-marido, que era um bastardo. E Maria Madalena: não, é seu filho. E ele continua a não acreditar naquilo. E pega os seus homens e chama Maria Madalena e diz para ela: você que se vire com seu filho bastardo. E segue a viagem, então, até ao palácio de Herodes. Chegando no palácio de Herodes, encontra com Tibérios. Tibérios era o seu comandante. E Tibérios, conversando, então, com esse soldado, o nome Silvanus, e pergunta: quem é aquela mulher? E ele já diz para ele: é uma prostituta. Então, aquele comandante romano começa, então, a indagar por que, então, um soldado traria uma prostituta para o meio dos romanos. Para não perder o privilégio, então, que Silvanus teria sobre Roma e sobre Tibérios, Silvanus, então, encontra Maria e começa a violentá-la, começa a maltratar Maria e chama o seu grupo de soldados e diz em voz alta: eu a possuí, agora ela é de vocês. E Maria Madalena, então, sofre muito ali na mão daqueles romanos. Então Maria vê totalmente desfalida, até que é socorrida por a filha daquele rei Salomé. E Salomé então socorre Maria, leva para casa, e Maria Madalena fica ali por alguns dias até a sua recuperação. Então Maria Madalena se recupera e Herodite, a mulher de Herodes, conhecendo então Maria Madalena, oferece-lhe riquezas para que ela lhe curasse, porque Herodite tinha um mal que naquela época poderia ser uma lepra, um tratamento, e Herodite falou com Maria Madalena: olha, você então cuida de mim, que você vai ter, me cure, que você terá muitas riquezas. E mais uma vez, Maria Madalena colocando a sua vontade de vingança à frente, aceita então tratar de Herodite para que teria as riquezas de volta. Nesse meio tempo, Maria Madalena conhece então o comandante Tibérios. E Herodite
tinha um interesse pessoal por Tibério. Então, ordena a Maria Madalena que chegasse até Tibério para que conquistasse Tibério para Herodíade. Só que nesse meio tempo, houve uma inversão de acontecimentos. Tibério, então, se apaixona por Maria Madalena por ser uma mulher muito bonita. Tibério chega perto de Maria Madalena e pergunta: o que devo fazer para conquistar o corpo de uma mulher? Para ter o corpo de uma mulher? Maria Madalena responde: ter o corpo de uma mulher é muito fácil. O difícil é conquistar uma mulher. Então, usando a sua beleza, Maria Madalena, mais uma vez, planeja uma vingança contra aquele romano que tanto prejudicou. E Maria Madalena, já aproveitando que tinha nas mãos um comandante romano que poderia, de uma só vez, vingar também daquele primeiro marido que a colocou em situação difícil, aproveitando aquela paixão de Tibério, pede a ele, então, que busque para ela as terras de Magdala, que compre as terras de Magdala, no propósito de se vingar do primeiro marido. E Tibério, muito apaixonado por Maria, então, adquire aquele terreno e satisfaz, então, a vontade de Maria. E Maria, perguntando quando iria lá, Tibério já informa: não, eu já mandei meus homens para lá, em pouco tempo não haverá mais nada. E Maria enlouquece, então, porque o pedido que ela fez não deu aquele efeito que ela necessitava para uma vingança. E pede, então, a Tibério que levasse, então, até a vila de Magdala. E Tibério, mais uma vez, por agradar muito aquela mulher, a quem ele era apaixonado, pega seus soldados, então, e caminha, segue a viagem até Magdala. Chegando em Magdala, Maria começa a presenciar, então, aquela destruição daquela vila. Maria começa a presenciar a destruição daquilo tudo que foi construído pelos seus familiares, pelos seus pais. E chegando, Maria já encontra uma de suas amigas, vendo seu filho em um estado pegando fogo. Maria tenta salvar. Mais tardiamente, chegando, já se encontra aquela criança morta. Maria, então, chorando, suplicando. Maria, então, pedindo que os céus ajudassem para acabar com aquele arrependimento, que aquela vingança terminasse. Eis que aparece naquele momento nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria, então, presencia um milagre de Jesus Cristo, que traz à vida aquela criança que teria sido abatido pelo incêndio daquele estado. E Maria, então, vendo aquele ato bonito do nosso Senhor Jesus Cristo, passa, então, a acompanhá-lo em suas missões que Jesus tanto faria. Então, Jesus continua ali a sua missão e Maria acompanhando de longe. Em um determinado local que Jesus Cristo estava, Maria o acompanhando de longe, ela começa a ver o segundo milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, a multiplicação dos peixes e dos pães. Maria, então, naquela euforia, naquele sofrimento, naquela angústia, pega aquele pedaço de pão, a hora que coloca na boca, Maria começa a sentir que ali começava, então, uma mudança de vida, porque estava colocando na boca, colocando o pão da vida, pão eterno. E Maria se torna, então, um discípulo de Jesus. Maria passa a acompanhar Jesus por achar tanto amor naquele homem. Seguindo Jesus, alguns historiadores até dizem que Maria mantinha
financeiramente aqueles homens que teriam que andar de cidade a cidade, pregando as coisas do Senhor, pregando a boa nova. E Maria, então, acompanhando Jesus, passa, então, a fazer parte daquela grande equipe de seres missionários que estavam ali na terra, naquele momento, para nós, aquela luz, aquela paz, aquele ensinamento. Maria passa a fazer parte, então, daquela equipe maravilhosa. E, às vezes, até causando algum ciúme nos outros discípulos por ser a única mulher no meio dos discípulos. E também porque algumas coisas eram reservadas somente a Cristo e Maria de Madalena. Cristo, então, Maria Madalena, então, sabia muito mais coisas sobre a missão de Cristo do que alguns discípulos, homens, que então aquilo lhe causavam ciúmes. Então, chegaram até a duvidar de Maria. Mas a história que nos conta, a história que nos mostra, é que Maria foi um ser puro. Jamais Maria foi um ser imaculado. A história nos conta que aquela mulher que foi considerada endemoniada por não ter dado à luz a um filho, a um homem que era estéril, que ela teria levado a culpa, aqueles demônios que falam que foi tirado de Maria Madalena eram os demônios de um sofrimento, eram os demônios de umas decepções, eram os demônios que faziam com que ela buscasse se acertar na vida, porque de um momento para o outro, Maria Madalena teve o mundo desabado debaixo de seus pés. Aquela Maria Madalena, que por um padre romano lá atrás, considerado aqueles 7 demônios como prostituta, a história vem nos mostrar que era uma mulher de fé, uma mulher de força, uma mulher que sofreu para chegar até onde chegou, juntamente com Jesus Cristo. Lembrando que naquela festa de ressurreição que se dava de Lázaro, também estava ali uma extraordinária Maria, Maria de Betânia. Fala-se pouco de Maria de Betânia no Novo Testamento. Mas a pequena passagem de Maria de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, essa passagem nos mostra que é uma bela passagem, belo exemplo que Cristo nos dá naquele momento, naquela festa que ali comemorava, então, a ressurreição de Lázaro. Aquela grandiosa festa, todos em volta de Cristo. Marta, os preparativos, então, daquela festa, cuidando dos convidados, que provavelmente seria os 12 apóstolos, mais Lázaro, mais Marta, Maria, seria um número de 20 a 30 pessoas, e Marta, então, preocupada de estar sozinha, tomando conta das coisas, porque Maria de Betânia preferiu ficar aos pés de Jesus Cristo, aos pés do Senhor, e prestar atenção naquilo tudo que ele estava transmitindo naquele momento. Marta, então, vira para Jesus e diz: Senhor, mas não vês que Maria tem que estar aqui me ajudando nos afazeres das coisas? Jesus, então, volta para Marta e diz: Marta, Marta, por que inquietares? Maria aproveitou o melhor da festa, e era estar ao lado de Jesus, cuidando das coisas de Jesus, aprendendo as coisas de Jesus. Portanto, companheiros, essas Marias que nós citamos são seres puros, seres de fibra, seres que deveriam ser o exemplo de todas as Marias que nós temos no mundo hoje. Essas Marias que estão no lar, lutando para educar os filhos, essas Marias que estão tentando colocar na linha
tentando fazer com que os filhos sejam pessoas de bens. O mundo é uma festa, mas através dessas Marias que nos têm trazido as suas mensagens, aproveitemos então o melhor da festa, que é Jesus, o melhor da festa que é o Cristo, o melhor da festa que é esse ser angelical, que veio até nós trazer o amor, que veio até nós mostrar que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso nos foi dito por nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que aproveitemos, então, o exemplo de Marias, que não mediram esforços, que aceitaram todo o sofrimento, que por vezes tiveram que abrir mão de orgulho, que às vezes tiveram que seguir adiante, mesmo sabendo que o sofrimento bateria-lhe as portas. Mas essas grandes Marias, esses grandes personagens que fizeram parte dessa chegada do amor na Terra, essas Marias que, por sinal, são seres extraordinários, esplendorosos, essas Marias merecem todo o nosso amor também, juntamente com o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então você, amiga espírita, que está aqui agora, nesse momento, vendo falar de Maria, você é uma Maria. Não uma Maria vai com as outras, mas você é uma Maria de Nazaré. Você é uma Maria de Betânia. Você é uma Maria de Magdala, que supera todos os sofrimentos, todas as dificuldades da vida, para manter dentro do seu lar, dentro do seu propósito cristão, dentro do seu propósito humano, a paz, o amor e o nosso amado Mestre. Espero que eu tenha transmitido, assim, algo que nós possamos aprender um pouquinho mais e que Jesus e as Marias abençoem nós todos. Obrigado pela paciência, desculpe o atraso, mas eu tenho certeza que nós estamos aprendendo um pouco cada vez mais e lá na frente nós também, juntamente com essas Marias, nós vamos ser vitoriosos. Que Jesus abençoe a todos. Amém. Ok, Mercinha, nós agradecemos, companheiro, pela sua excelente palestra, ok? A gente sempre aprende, nós aprendemos sempre, em cada situação, tiramos frases, tiramos situações que encaixam em nossas vidas e nos ajudam a caminhar essa doutrina que nos liberta. Agradecemos a sua palestra sobre Marias e a presença de todos que aqui estão, aqui no estudo dessa noite. Andinho, meu amigo, se ninguém tem mais nada a dizer, você encerra para nós, por favor. Ok, posso encerrar, sim, com o maior prazer. Vamos, né, nesse momento, todos nós, levar os nossos pensamentos ao alto, aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais do GER, que está sempre nos auxiliando nesses encontros, onde temos aí a responsabilidade de estar aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a querida doutrina espírita, e num só pensamento dizermos junto: Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz,
Uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Ok, companheiros. Foi excelente, né? Estudo, excelente encontro. E que todos tenham uma excelente noite. E nós encontramos quinta-feira no Estudo Livros dos Espíritos, às 7 horas da noite. Grande abraço a todos. Muita paz. Boa noite a Ok, na todos. boa, até a quinta. Mercinho aí, obrigado, viu, por esses Anjinho, poucos prepara o minutos bolo, aí. hein? Oi? Prepara o bolo. Ué, achei que eu ia ganhar de presente, eu que vou preparar? Vai ter que ser, né? Não pode vir, né, na boa. É hoje que tem bolo hoje? É Carnaval? quinta? Não, mas Quinta do Anjinho. pode antecipar, pode não? Podemos começar hoje, né, Nabo? Começamos hoje, Guilherme, na começou noite hoje. toda até quinta-feira. Até Tá quinta-feira. Né? Um abraço, gente, com Deus. Então tá, gente. Tchau, com Boa Deus. noite, com Deus. Tchau, Ah. gente.